Bom, vamos iniciar então o nosso webinar. Hoje estamos com três profissionais de altíssima competência e experiência no segmento do nosso tema, que é a pandemia, né, os impactos no mercado de fusões e aquisições, ou seja, M&A no meio desse Covid-19. Teremos o Francisco Blanco, boa noite, Francisco, a Cíntia Meia e o Mauro Finati. Eu irei fazer algumas perguntas para a gente abordar o tema. Fiquem à vontade também para colocar algumas perguntas no chat. A gente vai tentar respeitar o tema, o horário, desculpa, e o tema também, mas estarei monitorando aqui tanto o tema como ele discorre, assim como as perguntas no chat. Iniciamos então pelo Francisco Blanco, só apresentando melhor. Ele é sócio fundador da Atria Finance, que foi em 2010, Martinelli Atria em 2018. Ele é responsável pela originação e execução de negócios na Martinelli Atria. Atua no mercado financeiro, em M&A, reestruturações financeiras e financiamento de projetos há mais de 15 anos. Iniciou a carreira na área corporativa, passando por BRDE, TIM e Ambev. Formado em administração de empresas, com pós-graduações e especializações em finanças corporativas e negócios. É isso, né, Francisco? Boa noite. Boa noite. Bom, indo direto ao tema, M&A, como é que está M&A atualmente no Brasil e, se possível, né, onde nos toca mais a região sul, aquecido, como está esse mercado? Eduardo, os números são interessantes, tá? Nós temos um volume de negócios bastante grande, tá? Apesar de o valor dos negócios não ter a mesma magnitude do que ano passado, mas em termos geral, em números de transações, nós temos um ano, inclusive, melhor do que o ano passado. É preciso dizer, né, que em termos de estatísticas de negócios, nós temos diversas formas de apuração, diversas metodologias, então é normal se encontrar números divergentes, né? Tem em várias researches que eu busquei aqui rapidamente desde que nós começamos a conversar, cheguei a ver algumas publicações dizendo que estávamos na casa dos 530 e poucos negócios até meados do primeiro semestre, com uma queda de 5%, e outras publicações dizendo que nós teríamos aí algo ao redor de 483 negócios, com uma alta de 20% em relação ao ano passado. Então, são números que, de certa forma, divergem, mas a realidade é que os números são expressivos. Nós estamos falando igual na ordem de 500 negócios nesse primeiro semestre, um semestre bastante conturbado, não precisamos, enfim, dizer a ninguém sobre essa questão, né? E a minha expectativa em relação ao que vem pela frente, né, e falando de M&A são processos longos, normalmente, dificilmente nós temos M&As que têm um prazo de maturação, concepção, maturação e execução com menos aí de 6 meses a 1 ano, e são casos muito específicos e muito pontuais. Normalmente, são negócios que demoram mais de ano, inclusive, muito normalmente, tá? Então, certamente, o que nós estamos vendo acontecer ainda nesse primeiro semestre são negócios que vêm sendo trabalhados e sua concepção vem acontecendo há alguns meses, já talvez anos, tá? Então, o que nós estamos vivendo nesse momento, certamente o que vai estar construindo os ambientes e as teses de transações que nós veremos provavelmente no primeiro semestre do ano que vem e, eventualmente, no decorrer dos próximos 2, 3 anos. Então, e aí nós entramos numa situação extremamente complexa, vamos dizer assim, né? Nós temos, de fato, assim, uma mudança muito drástica no ambiente, não só de negócios, né? Nós temos mudanças drásticas na vida cotidiana das pessoas, né? Na forma com que as pessoas hoje estão se organizando, tanto nos seus arranjos pessoais quanto profissionais. Temos uma questão de home office, de lockdown, de dificuldade de locomoção, né, um certo receio em relação à própria saúde para nos movimentarmos, né? Tudo isso, né, traz uma questão, um ponto de interrogação muito grande no que de fato está acontecendo no mundo dos negócios daqui para frente, né? A gente ainda tem vamos dizer assim, um exercício muito grande
e ainda nesse momento, sem muita ciência, vamos dizer, nessa esfera, de tentar entender o que de fato é permanente daqui para frente, o que é passageiro, enquanto nós estamos vivendo o ápice deste momento de pandemia, né? E aí, em cima dessas novas realidades cotidianas da vida das pessoas, começar a entender o que de fato isso vai impactar no mundo dos negócios, o que vai impactar nas teses e nas estratégias de não só negócios e setores, mas eventualmente até de economias como um todo, né? Então, o ambiente, em termos de Brasil, ele é desafiador, não tenha dúvida que nós estamos vivendo um momento... Desculpa, que tem que conectar a bateria aqui antes que acabe, perdão. Pronto. Então, de fato, nós estamos vivendo um momento onde as perguntas falam mais alto do que propriamente as respostas, tá? E obviamente, essas transformações que nós estamos vendo aí, elas entram em searas como a digitalização que nós estamos vendo, que são muito fortes. A gente está vendo as pessoas trabalharem de casa, dos seus computadores, setores inteiros, como o setor imobiliário, em especial o corporativo, se perguntando, as pessoas voltarão para os escritórios um dia, ou todos esses ativos que nós desenvolvemos vão gerar valor. A própria forma de consumo hoje, vamos entrar num momento de consumo onde, de fato, as pessoas vão estar focadas em consumir via internet, digitalmente, ou vão voltar em algum momento ter o prazer de estar na rua com as pessoas. Então, são tantas as perguntas que falar do ambiente de negócios, ele é desafiador nesse momento e, de certa forma, um pouco especulativo. Não podemos fugir dessa realidade. Mas os números são bons, como nós falamos, tá? Nós temos indicações, nós temos praticamente... E aí, vamos lá, eu me ative aqui aos números do nosso patrocinador aqui da PwC, tá? Nós temos praticamente aí 483 transações realizadas até julho, o que seria, nessa conta aqui, 23% acima da média dos últimos 5 anos, e 5% a mais do que foi o ano passado, acumulado até julho, que realmente foi um ano atípico muito forte, um ano muito bom. Então, assim, as transações estão acontecendo. Há duas consultorias globais, uma consultoria global e um player, um site de informação de mercado, tá? Eles estimam que as transações que aconteceram na América Latina neste primeiro setor tiveram valores total de transação 72% inferiores aos de 2019, ou seja, nós tivemos mais negócios, mas com muito menos valor. O que isso indica no final do dia? Que são negócios menores, tá? Não que as empresas estejam desvalorizadas 70%, mas são negócios menores, com menos volume de dinheiro envolvido nas transações. E isso leva também a uma percepção de que as empresas estão se movimentando no sentido de incorporar alguns skills para os seus negócios. E aí tem fenômenos que a gente vê, por exemplo, tecnologia, obviamente, sempre vai ser um setor extremamente aquecido, tá? Eu sei que depois a gente vai falar um pouquinho, mas vindo para essa seara, nós estamos vendo a aquisição de know-how de digitalização nas empresas que não tinham seus processos completamente digitalizados, seus vamos dizer, modelos de negócios baseados em internet, digitalização, processos onde existem aplicativos que os usuários, os consumidores possam acessar, ter informação e até consumir seus produtos, e que estão assim tentando fechar esse gap, enfim, de tecnologia e de serviço, de skill, através de aquisições. E essa é uma tendência. Aí nós vemos também um movimento das próprias fintechs, que também houve uma rodada de negócios muito forte, e houveram muitas aquisições e negócios envolvendo fintechs que também entram nesse trend de empresas do setor financeiro tentando fechar um gap de tecnologia e de serviço. Então, tentando me ater, e aí falando um pouquinho da região sul, tá? Só para vocês terem uma dimensão, tá? Das praticamente 483 transações que nós falamos, tá? 80 delas aconteceram na região sul do Brasil, mas seria 17% do volume total e 23% a mais do que o ano passado.
Então, sim, a gente pode dizer que o ambiente de transação ele está aquecido, o que ele está é diferente, tá? Essa mesma consultora, uma das mesmas consultorias, no caso a Allen Overy, ela fez um trabalho aqui de levantamento de como é que aconteceram essas transações nesse primeiro semestre, e um dos pontos que chama atenção é o nível de diferimento que está acontecendo em relação ao pagamento aos desembolsos dos negócios. Historicamente, a gente vive uma realidade de que as transações acontecem mediante um pagamento inicial, um upfront, de algo ao redor de 75% do valor da transação, ficando esses outros 25% diferidos em escrow accounts, enfim, em coisas que depois serão verificadas na medida que se avaliam as contingências e os passos finais, as apurações finais, né? E o que se viu nesse primeiro semestre foi uma média de, isso aí falando globalmente, não em relação ao Brasil, mas globalmente, foi uma média de 50% de pagamentos nas transações, né, em adiantamentos, e praticamente 75% e outros 50% ficando diferidos, tá? E esses diferimentos, algo ao redor de 30% na mesma modalidade de scroll, ou seja, diferimentos mesmo de valores a serem apurados em relação a performances futuros, né? Earnouts, scroll e todo esse tipo de verificações, e 20% financiamento do próprio vendedor, ou seja, uma forma de ter uma certa, vamos dizer, um certo skin on the game aí no desenvolvimento do negócio posterior ao closing, enfim, no dia seguinte. Então, são formas diferentes, são formatos diferentes que nós temos observado no mundo e que certamente vão terminar sendo realidades nossas também, tá? A gente vai perceber que as empresas que estiverem mais dispostas a entrar em ambientes negociais de forma colaborativa e sabendo que existem muitas incertezas e que elas precisam ser compartilhadas, talvez encontrem muito mais facilidade em achar bons negócios e achar bons parceiros, sócios, ou até, no final do dia, fazer os investimentos que estão buscando. Vou dar um stop aqui, talvez, não sei se cobri toda a pergunta, mas para a gente poder... Legal. Então, Francisco, diferente o cenário de M&As agora do que era antes dessa pandemia. Tickets menores, então transações menores, um volume grande, tecnologia no meio de uma revolução tecnológica, né? Então parece ser um grande momento para adquirir uma startup, né? E acho que conversa um pouco com o que você falou desse diferimento. O skin on the game, quer dizer, ainda o proprietário fica ali no risco pós, né? Então, muito no lado de TI, né, as transações, mas você vê algum outro segmento específico que chama atenção nessas transações de M&A nesse cenário? Vou destacar. Se nós formos ver assim, o grande volume de transações que aconteceram nesse primeiro semestre, elas estão resumidas a poucos setores. Tá? Tem um microfone aberto aí, desculpa. Mas... Ô, garoto, vê? Ok. Mas, enfim. Ótimo. Então, venha. Ok. Tá. E esses setores são setores que, historicamente, têm um nível já de transações recorrentes, né, como o próprio caso do setor de tecnologia, né, que foi realmente o que puxou mais vamos dizer, o volume, o número de transações, mas também o setor de saúde, o setor de serviços, o setor de educação também tiveram um volume considerável de transações, né? E são setores, né, que vamos dizer assim, têm teses de longo prazo muito consolidadas, né? Vamos dizer assim, ninguém vai deixar, em função da pandemia, de estudar, de buscar conhecimento, de seguir crescendo profissionalmente, pessoalmente. Isso é uma tendência global, a gente tem visto ao longo das décadas que a especialização do ensino, da educação, é uma tese sem volta, né? As pessoas realmente já se conscientizaram. A saúde, da mesma forma, não existe forma de nós convivermos enfim, com o nosso processo de envelhecimento sem buscar recursos de saúde. Então, são teses que são muito consolidadas e também teses que encontram players no setor que vêm ao longo dos últimos anos fazendo um processo de consolidação e buscando cobrir as ineficiências ou, enfim, buscando atingir, abrir novos canais de serviços
Enfim, são teses que já são vencedoras. E essas nós vimos também movimentos bastante consistentes ao longo desse primeiro semestre. E aí sempre tem, né, Eduardo, nós, em meio de uma pandemia, em meio de uma crise como nós vivemos agora, processos sendo catalisados por esse atropelamento, vamos dizer, de tantos sinais distintos. Nós tivemos ali, meados de março e abril, um cenário, as pessoas estavam totalmente em casa, a economia despencou de uma forma nunca imaginada nesses próximos momentos, e vínhamos de sinais muito positivos, fundos extremamente capitalizados, já prevendo, a aposta desse ano era que se teria mais de 1.000 transações de M&A, mas teríamos riscos históricos, né, sinais extremamente positivos, um mercado totalmente preparado para avançar um ciclo positivo de economia, de sociedade, e nos deparamos com essa situação de diversos cenários e sinais, né, e agora estamos aí buscando lidar isso aí. Então, enfim, o setor, o M&A ainda deve, ao longo desse próximo semestre, tá, as transações de M&A ainda devem buscar pontos de referência que, neste momento, ainda se está com dúvida. A gente está vendo uma recuperação, está vivendo uma certa euforia, né, porque, de certa forma, a gente tem um consumo que está voltando e isso está até gerando uma certa pressão inflacionária, porque tem um setor produtivo ainda talvez não totalmente preparado para lidar com as cadeias que deram uma minguada em função dos fechamentos de fronteira, em função das dificuldades de importação, enfim, então nós estamos vivendo alguns desafios que a gente ainda não sabe qual é o tempo que eles ficam, se são permanentes, se são passageiros, tá? Mas essas respostas devem vir ao longo dos próximos meses e provavelmente esse cenário que nós estamos vivendo agora vai consolidar o cenário que vem pela frente e, sem dúvida, a fragilidade de algumas empresas também vai catalisar muitos negócios. Tá? Muitas empresas vão terminar indo para uma transação por M&A, buscando recursos para ter continuidade das suas atividades operacionais. E o cenário econômico, né, que hoje ele é misturado muito com a pandemia, né, a taxa de juros lá embaixo, ele acelera isso também, fomenta numa projeção, olhando um pouco para frente, M&As? Quando a gente olha as questões macro, tá? Aí tem, mais uma vez, sinais diversos, né? Nós temos, obviamente, uma queda no PIB muito brusca, muito forte, que causa preocupação, e a gente sempre sabe que esse tipo de movimento ele tende a perdurar um pouco mais, porque agora, vamos dizer, começa o ciclo vicioso de chegar no emprego, na redução da massa salarial, na redução do consumo, e assim, encadeia aí, gerando alguns impactos, enfim, na economia. Mas também, por outro lado, nós temos um sistema financeiro que está extremamente líquido, tem uma robustez. Essa crise não é uma crise que vem oriunda do sistema financeiro, então nós temos capacidade de gerar recursos para muito rapidamente, nas empresas que se demonstrarem saudáveis, conseguir recuperar a atividade e também consumo. Nós temos um fator importante que é a variação cambial que a gente teve ao longo desses últimos meses, que deixou o Brasil, mal ou bem, um país muito atrativo, né, barato, e muito barato. Então, muito dessa pressão que a gente está sofrendo em termos de inflação, ela não vem só do consumo interno, ela vem também do consumo externo que veio buscar no Brasil, enfim, commodities agrícolas. A gente está vendo a questão do arroz, a gente está vendo a questão da carne, enfim, isso tudo é baseado nessa procura global aí pelo nosso insumo e dado o nosso custo, né? O Brasil hoje está em média 35%, 40% mais barato do que estava no meados de novembro do ano passado, outubro do ano passado, né? Então, assim, são sinais. A gente tem eventos de potencial, enfim, vamos dizer, intensificação da crise, mas também temos um ambiente, como você falou, de recursos muito... Historicamente, nunca vivemos no Brasil uma situação como essa, de recursos a 2% ao ano, a taxa Selic. Obviamente, isso não é o recurso final, mas é a referência. Nós nunca tivemos, enfim, uma posição talvez de liquidez
tão grande de disposição, que não está no sistema exatamente porque o sistema a recolheu quando começou o processo da pandemia, temendo aí as consequências. Então, assim, nós temos sinais distintos, mas no total eu acredito que o Brasil tem muita capacidade de muito rápido se recompor, em especial pela nossa questão de liquidez. Eu acho que a liquidez vai permitir com que a economia rapidamente reaja, tá? E que realmente a gente tenha, fruto disso, um cenário de M&A bastante aquecido nos próximos meses. Excelente. Motivador. Legal. Bom, vamos passar agora para o Mauro Finati, falar um pouquinho do Mauro. Mauro Finati é sócio da Stratos. Ele tem experiência em transações de M&A, gestão empresarial, governança corporativa e direito, incluindo assuntos regulatórios no mercado financeiro e de capitais, além de compliance. Ele iniciou a sua carreira na Pinheiro Neto, foi advogado na Bolsa Valores de São Paulo, a B3, hoje. Atuou como business attorney no escritório Gibson Dunn, em Nova York. Foi associado no escritório Machado Meyer e trabalhou numa empresa farmacêutica liderando o processo de venda da multinacional. Mauro é membro dos conselhos de administração da Stratos, a Flex Contact, uma empresa investida, gerida pela Stratos, que presta serviço de relacionamento. E a Cinesis tem uma rede de cinemas, tendo colaborado ativamente na listagem das empresas na B3. Adicionalmente, Mauro integra o Conselho de Administração do Museu de Imagem e do Som, Paço das Artes e Mise Experience. Mauro é formado em Direito pela USP, tem um LLM na University of Chicago Law School e MBA na FGV, sendo autorizado a praticar Direito no Brasil e no estado de Nova York. Excelente. Mauro, vou passar um pouco, falamos da revolução digital, né? E ela já acontecia e ela não queria saber do Covid-19. É isso que o Covid-19 entra no meio dessa história, né? M&As se misturam aqui. Você vê que o M&A, de alguma forma, acelera esse processo digital? Como é que você vê? E finalmente, a pandemia, né? O que você, na tua experiência de M&As nesse primeiro semestre, viu impactar nessas transações? Bom, Eduardo, boa noite a todos os panelistas e todo mundo que está aqui essa hora, já mais tarde aqui, aguentando essa dificuldade da gente ter que fazer as coisas de forma tão diferente do que a gente fazia antes, né, digitalmente. Queria, antes de qualquer coisa, agradecer ao IBEF pela oportunidade de mostrar como tem sido a experiência da Stratos nas operações de fusões e aquisições durante esse período. E para dar um pouquinho de contexto, né? Aliás, também agradecer especialmente aos amigos do Martinelli, a Cíntia e eu já passamos aí por algumas transações também. Mas só para colocar um pouco de contexto, o que nós fazemos e como que a gente tem um pouco de uma visão meio de dentro, né? Stratos gestora de fundos de private equity, estamos há 20 anos no mercado e a gente atua no setor, no segmento de middle market, né? Ou seja, de empresas de porte médio, e fazemos com que essas empresas cresçam, seja organicamente, seja por M&A. Isso é algo que muda realmente muito conforme também a economia. E em momentos de crise, tipicamente o crescimento por M&A acaba sendo uma oportunidade até maior de crescimento do que o próprio crescimento orgânico, que de forma geral depende bastante de como está a economia como um todo. A gente tem uma experiência, uma densidade transacional muito grande no fundo atual, aliás, nos dois fundos que a gente tem e convivem hoje. Nós fizemos investimentos em 7 empresas, elas fizeram investimento em 16 empresas, ou seja, foram 23 transações ao longo de 7 anos, e algumas delas envolvendo inclusive aqui o estado do Paraná, que é um estado pelo qual a gente tem muita admiração e parceiros muito fortes. A Cinesystem, né, uma empresa
da qual eu sou membro do conselho, uma rede de cinemas que partiu de 60 salas e foi para 160, e hoje é uma das empresas que está mais sofrendo por causa da pandemia, aqui com a paralisação das salas de cinema. A BBM é outra empresa paranaense da qual a gente se orgulha muito, acabou de fazer uma transação de M&A. A BBM saiu de uma receita de 290 milhões em 17, apontando para mais de bi em 2020, e ela tem crescido muito por aquisições, fez a terceira aquisição dela, foi feita agora e fechada durante a pandemia, que é a Translag, uma empresa de Goiás, e a integração também ocorreu agora. E temos também parceiros investidores, né? A Fundação Copel é a nossa investidora. Mas, enfim, eu queria só dar um pouco esse contexto para entrar no ponto principal do que está acontecendo, né? Obviamente, tem uma paralisação que não podemos diminuir a importância dela, o que os primeiros meses da pandemia foram meses realmente críticos, né? Que mudaram, como já foi dito, a forma de fazer as coisas e, obviamente, também a forma de fazer as transações, né? E, como o Francisco bem colocou, as transações de M&A levam bastante tempo, e o que a gente está vendo hoje é reflexo do que tinha sido começado a ser negociado no passado, não há dúvidas quanto a isso, mas, de fato, março, abril, todo mundo parou, né? Todo tipo de processo, né? E esses processos começaram a ser retomados numa revolução silenciosa que foi uma aceleração da transformação digital. De novo, não são processos rápidos, né? Acho que todo mundo aqui sabe o que quer dizer M&A, né? Misery and agony. Assim, a gente sabe que são processos complexos, difíceis e tal, Quem passou sabe, é exatamente isso. Isso é inegável, né? E aí essa revolução silenciosa, né, fez com que as empresas tivessem que acelerar processos digitais. Não preciso ficar dando muitos exemplos, né, ainda, mas são tanto a forma de operar quanto a forma de atender seus clientes. Mas, de qualquer forma, ficou muito impregnado, né, no inconsciente coletivo aquela sensação de paralisia, porque as coisas que a gente vê estavam e ainda estão, de certa forma, paralisadas. Viagens de turismo, alimentação fora de casa, entretenimento, né, como já mencionei, as nossas salas de cinema estão fechadas. Então, isso dá uma sensação realmente de paralisia. Mas houve, sim, setores que, por uma conjunção de fatores, começaram a retomar, e agora em julho também a gente viu a retomada de um dos grandes impulsionadores, que é o mercado de IPOs, né, as ofertas públicas de ações na Bolsa. Os IPOs também foram impulsionados por uma busca por ativos de risco, né, já que houve uma queda de juros impressionante, não só no Brasil, mas no resto do mundo também, confirmada ontem nas reuniões do FED e do Copom. E os IPOs trazem, obviamente, muita liquidez para as empresas, então isso faz com que a perspectiva de continuidade de transações e de aumento de transações seja muito pujante. O que tem acontecido? Empresas digitais estão crescendo e empresas tradicionais estão buscando se digitalizar. Aquelas que não estavam já em processos, como até o Francisco mesmo colocou, vão fazer acqui-hires de startups, vão fazer aquisições ou acelerar aquisições de empresas que operam em setores de e-commerce ou de empresas que sejam complementares às suas atividades. E no meio disso tudo,
tem havido um fortalecimento da preocupação com uma agenda climática. Esse é um lado da pandemia que às vezes não é... No começo foi muito comentado, né, como se ouvia, né, mais o barulho dos pássaros e houve uma redução importante, né, de poluição sonora, de poluição do ar também. Aqui na minha casa eu ouço muito mais pássaros, também tem muito mais pernilongo agora também. Não sei se é por causa da pandemia ou por causa do clima extremamente quente que está fazendo em São Paulo, mas... Desculpe interromper, ou porque você está mais em casa também, né? Pode ser. Mas tá assim, é a 7ª praga do Egito que está acontecendo aqui no condado da Faria Lima. É um negócio impressionante. Os pernilongos sempre estiveram aí, viu, Mauro? É você que não estava aí. Pode ser, Cíntia. Mas, enfim, dentro desse contexto, desse caldo, né, a gente vê vários setores que realmente cresceram, né? Dentro de tecnologia, nichos, né? Tudo que é relacionado à nuvem, a tráfego de dados, hospedagem, comércio eletrônico. Dentro do setor de educação, as faculdades de medicina, houve várias transações de faculdades de medicina, e está havendo aí a disputa dos ativos da Laureate pela SER e pela Edux. A geração renovável foi responsável por um percentual muito grande de transações. Fintechs, negócios imobiliários dentro do contexto de startups, corretoras de seguro, e até a própria atividade M&A. O BR Partners fez um IPO, levantou 800 milhões de reais ou algo assim, e é um banco de investimento, ou seja, a própria atividade de M&A está aí sendo um pouco incentivada dentro desse contexto, né, Dória? Agora, contando um pouco do que a gente tem feito, né? Se você me permite. Por favor, por favor. A gente tem alguns exemplos bem tangíveis, né? Acho que o exemplo mais claro, mais recente, foi uma das plataformas de investimento que a gente tem, é uma rede de farmácias. Ela já tinha intenção de partir para o online, mas ela estava um pouco atrasada com relação aos concorrentes dela. É uma rede que também cresceu por aquisições nos 2 anos desde que a gente investiu. Ela é uma rede chamada... A primeira aquisição foi a Poupa Farma, aqui do litoral de São Paulo, e ela comprou outras 2 redes menores, Estação e DM, no interior de São Paulo. E agora fizemos a aquisição da Pharma Delivery, uma empresa completamente de varejo farmacêutico online, completamente e-commerce. Teve um impacto muito positivo aqui na mídia do negócio e realmente foi impulsionado pela pandemia. Interessante notar, em março, abril, a Invest Pharma foi a empresa que mais cresceu na nossa carteira, por razões meio óbvias, né? Estava todo mundo fazendo estoque de álcool gel, comprando vitamina D, comprando vitamina C, comprando medicamento que talvez não funcione, enfim. Realmente houve um boom. E esse comércio migrou para o e-commerce. Então, para a gente é muito importante ter feito essa aquisição. 2 aspectos interessantes assim da transação. Primeiro, não houve vazamento. Como toda a transação foi feita, a due diligence, toda a discussão foi feita online, não ia lá o CEO da nossa empresa, que é uma figura que pode ser conhecida, né, de executivos do Target, ele não foi nenhuma vez lá. A responsável técnica foi para conhecer o armazenamento, verificar as condições que precisam ser vistas fisicamente, mas não teve ida e vinda. Então, não houve vazamento de informação. E o signing teve uma reunião, estava todo mundo na mesma sala, só que a assinatura resolveu que ia fazer eletrônica.
Só que em vez de usar a plataforma que eles estavam mais habituados, o escritório resolveu usar uma plataforma que ainda não estava muito acostumada e demorou do mesmo jeito que demora um signing de transação tradicional. Eles chegaram às 2 da tarde, foram embora às 11h30 da noite do dia da transação e pediram, não teve closing dinner, teve um closing delivery dinner, pediram um jantar e comeram assim, distanciados, né? Isso tudo mais discreto e porém com menos celebração. Exatamente. E, Muito celebrado, né? Mas que bom, que bom. Você tem uma ideia de como que a gente vê isso na prática por dentro mesmo, né? É difícil imaginar antes da pandemia isso ser possível, né? Fazer uma transação de M&A remotamente, né? Eu quero ir lá, quero ver estoque, quero pegar, quero ver no olho a olho e você fazer uma transação do começo ao fim por Zoom, Teams, o que for, né? É impressionante. Não se imaginava isso, né? Hoje a gente tem que fazer. As ferramentas estavam lá, estavam prontas. Sem dúvida. Era falta do empurrãozinho, né? Irmão, para completar aqui, você trouxe essa experiência, uma conexão que fizemos com o Francisco do cenário econômico brasileiro, né? Dólar alto, juros baixos, internacionais estão rondando. Aqui você vê capital externo em oportunidades de fusões e aquisições no Brasil. Esses movimentos de investimento estrangeiro direto e mesmo de investimentos em fundos como os nossos, eles são um pouco lentos. Os movimentos que são mais rápidos com relação à situação cambial são, obviamente, aqueles investimentos em ativos líquidos. A gente vê um potencial apetite, mas do que nós temos visto, a gente tem uma das empresas da carteira tem sido sondada para, assim, na verdade, por um advisor, porque ele tem indicação de que o cliente dele quer fazer uma compra estratégica. Então, a gente tá começando a sentir. O movimento é um pouco lento, existe sempre o reflexo de coisas que estavam... se a gente olhar um pouco num panorama um pouco mais de longo prazo, nós saímos de um processo recessivo de 14 a 16, ficamos entre 17 e 19 num processo mais ou menos estagnado. Começamos a mostrar, de uma forma geral, né, macroeconomia mesmo, né? Começamos a demonstrar sinais de reação e veio a pandemia. Então, as decisões mais estratégicas e de investimento de longo prazo vão ainda demorar um pouco, mas começa a haver um interesse, não tanto esse tipo de investidor não olha tanto para a situação cambial. Ele olha mais para uma perspectiva de longo prazo e a gente concorre com mercados muito interessantes, né? Com mercados emergentes muito interessantes, onde em algumas hipóteses, em alguns casos não tem tanto risco político ou riscos associados, né, à política, mas eu acredito que a gente volte a se tornar atraente mais pelos fatores estruturais do que conjunturais. Eu queria falar do risco político brasileiro, mas eu vou deixar para uma conversa à parte, porque senão a gente perde a noite aqui. A gente foge muito do nosso tema. Com certeza. E aí eu vou passar para a Cíntia. Cíntia, falar um pouquinho da Cíntia Meyer, ela também é sócia na Martinelli Advogados, responsável pela área tributária e societária aqui no Paraná. Advogada especialista em direito societário e M&A, reconhecida pela revista Análise como a advogada mais admirada no Paraná, especialista em operações de fusões, aquisições e due diligence. Mais de 20 anos nas áreas tributária e societária, atuou em firmas de auditoria e jurídico interno, com sólidos conhecimentos de planejamento tributário e organizações societárias. Ela é advogada, formada no Brasil, contadora, formada na Regional Blumenau e um LLM de Direito Tributário pela FGV. Cíntia,
Tudo bem? Boa noite. Boa noite. A pergunta que eu faço para você, a gente falou um pouco com o Mauro dessa realidade de fazer M&A e operações, né, geralmente milionárias, por plataformas, sem o olho a olho. O que mudou no formato de M&A, né? E aqui, num lado mais jurídico, de due diligence, né? Esse aspecto tão importante numa fusão e aquisição, né? Todo mundo quer saber, abre os armários e as gavetas, o risco aumentou da due diligence, o compliance, enfim, as exigências legais aumentaram? Como é que você vê isso? Vamos lá, então. Primeiro, boa noite a todos, né, os painelistas e a todos que estão aqui nos assistindo, aguardando ansiosamente, e que fique registrado que quem fala por último fica prejudicado, né? Eu estou aqui ansiosa para falar um pouquinho e complementar tudo que tem sido dito aí. Eu acho que muita coisa a gente já falou, e para que não se torne repetitivo, eu queria primeiro acrescentar alguns pontos de vista aí nessa questão de volume de transação, né? Acho que a gente falou muito da aceleração pela transformação digital, e isso é fato e até chato, né? Já está se tornando repetitivo a gente falar de aceleração digital, de tecnologia, super necessário, alguns setores muito mais afetados do que outros, isso é fato, né? Mas eu percebo um outro fator interessante nesse cenário também, que é a visão, e aí muitas vezes até puxado, eu vejo uma importância do papel dos executivos em perceber isso junto com acionistas e junto com os sócios, né, com os donos do negócio, e o momento ideal, né? Acho que essa é uma grande pergunta para quem, né, eventualmente quer estar no mercado, quer ser vendido, muito mais olhando sob a ótica do seller, né, do sell side, qual é o momento ideal, né? Quando vender o meu negócio? Quando estar à disposição do mercado, né? Isso normalmente é uma pergunta difícil, e eu acho que essa pandemia trouxe um pouquinho mais, exacerbou essa necessidade de percepção disso, porque eu posso estar no momento ideal, seja, né, por conta da crise, né? Será que o meu negócio está dentre aqueles listados que podem ter uma vida um pouco mais curta, né, em decorrência da crise, ou ao contrário, pela oportunidade, né? Acho que assim, eu sinto muito um movimento junto aos executivos, junto à diretoria das empresas, enfim, junto aos donos do negócio, de pensar um pouquinho mais sobre isso, um pouco melhor, e eventualmente a aceleração do processo do M&A vir em decorrência disso, e não só pela necessidade, né, da aceleração digital, né? Eu acho que isso é um ponto importante que a gente tem sido muito contatado, né, pelas empresas nesse sentido, né? Será que chegou o meu momento? Será que é o momento de embarcar e enfrentar algo que eventualmente a gente já... no lado da compra não é diferente, né? Será que é importante agora eu acelerar esse processo? Pode ser uma boa oportunidade, uma oportunidade melhor, né? Enfim, a gente percebe muito a importância também dessa visão. E quando a gente fala em forma, eu diria assim, quando você pergunta o que mudou, a minha pergunta é o que não mudou, né? Acho que, assim, a gente, seja como profissionais, seja como executivos, ou seja como consumidores, a gente percebe que tudo mudou, né? Tudo mudou na nossa vida, no M&A não foi diferente, não está sendo diferente. E aí, dois aspectos que eu queria levantar primeiro, essa questão da aceleração de busca por empresas de tecnologia também nos trouxe, eu acho que a gente falou muito aqui da visão daqueles grandes negócios, daquelas operações de 6 meses a 1 ano, mas quando a gente fala em empresas de tecnologia, né, muitas vezes o timing tem isso pelos dois lados, né? Muitas vezes você está, na maioria das vezes você está lidando e negociando com startups, né, com pessoas que têm uma visão de mercado um pouco diferente, o timing deles é diferente, e na forma de fazer também, nem sempre aqueles contratos tradicionais de M&A que a gente está acostumado a fazer, com uma série de travas, de garantias, né, seja para quem está investindo, né, hoje um investidor nem sempre tem a mesma importância quando a gente olha sob a ótica do investir em uma empresa de startup do que o fundador, que tem todo aquele conhecimento. Então, a gente também se depara com a importância de, seja quem está na mesa de negociação, e aí esse time aqui de executivos vai estar nessa mesa, de saber o momento de ceder, porque aquela lista, né, de itens que a gente, inegociáveis, mudou completamente, né? A gente está tendo uma visão muito diferente da forma de fazer negócio, de algumas cláusulas, né? Enfim, eu já
já trabalham há um bom tempo com isso, algumas, sei lá, até décadas atrás você não imaginava tratar, né, de certas cláusulas ou abrir mão de algumas cláusulas que a gente percebe que agora sim estão sendo tratadas de uma forma diferente. Enfim, como eu disse, tudo mudou, né? E no M&A não deixa de ser diferente, né? E aí no formato, acho que o Mauro falou um pouquinho, né, de um signing e um closing digital, eu batizei aqui do nosso M&A, né? A gente teve algumas experiências assim de um closing, graças a Deus, aquele monte de anexo para ficar rubricando folha por folha, né? Foram alguns enters, né? Esse Então, com certeza é um lado bom. Nossa, foi muito mais simples, assim, uma operação 100% digital, com direito a TED, que já é uma realidade, e, né, o vendedor, né, mostrando na tela enfim, o celular, né, o comprovante do TED foi na tela do celular, todo o processo de fechamento, assinatura digital, e como o Mauro falou, gente, isso sempre existe, sempre não, né, enfim, mas isso já estava à nossa disposição há algum tempo. Isso trouxe sim qualidade, trouxe sim eficiência, trouxe agilidade, a gente aprendeu realmente de uma maneira, meio que a forceps, né, a fazer algo de uma maneira muito mais eficiente. Poderia ter sido feito muito antes, né? Às vezes a gente sente sim, né, quando a gente está num processo, aí entrando um pouquinho na questão de processo de due diligence, quem faz due diligence sente um pouquinho falta daquela coisa assim, né, que aí quem está do lado de fazer uma due diligence, por exemplo, pelo comprador, tem uma certa responsabilidade adicional de identificar, né, a fratura exposta, né, e sem aquela visão, né, tem aquela coisa que só uma boa conversa, aquela conversa despretensiosa, aquela entrevista, aquele tete-a-tete que te traz essa percepção, né. Então, sim, a gente vai sentir falta disso, né, também não dá para dizer que 100% digital nada muda, né, mas, enfim, a gente aprende a conviver e a desenvolver ferramentas alternativas, né? Modelos, métodos alternativos, eu não tenho a menor dúvida que a gente vai se adaptar a isso, né? Então, é possível, acho que os data room virtual, já há muito tempo, o processo de due diligence já é feito na forma, de certa forma, digital, né? Com todos os documentos seguindo aí via data room, isso já vinha acontecendo, acho que só melhorou esse processo, né? E é um caminho sem volta, não tenho a menor dúvida, não é algo dentre aquilo que o Francisco falou de o que vai ficar, né, e o que é só passageiro, eu tenho certeza que isso é algo que vai ficar porque trouxe qualidade, né, eu acho que é isso que, de uma forma geral, todos os negócios buscam, né? O que essa aceleração, essa digitalização é da porta para fora e da porta para dentro, né? Então, aqui a gente está falando um pouco de processos da porta para dentro, né? A gente passou a fazer melhor os nossos processos para focar muito mais na estratégia, né? Do que na burocracia, no transacional, né? E aí, assim, olhando, quando a gente fala em contratos, né, propriamente dito, não tem como fugir, assim, de algumas cláusulas que passaram a ter um pouquinho mais de importância do que antes, né, ou a gente trazer, eu digo sempre que a lista só aumentou, né, seja lá na lista de due diligence, que eu vou voltar um pouquinho para ela, mas a lista só aumentou, né, lá naquelas declarações e garantias infinitas e insuportáveis, né, que é sempre e que gera mais uma infinidade de anexos, ela só aumentou, né? Eu acho que não só o caráter informativo dela passou a ser muito importante no sentido de tal, o que aconteceu, de que forma que os negócios foram conduzidos nesse período da pandemia, porque a gente certamente terá efeitos nisso, a gente aí, de novo, misturando os assuntos, quando a gente fala de due diligence, os próximos 5 anos de due diligence, no mínimo, né? A gente vai ter sempre esse gapzinho desse período em que os negócios foram feitos de forma diferente e que a gente vai ter que estar atento lá na frente, né? Então, isso dentro das REPs, lá das declarações e garantias, será sempre importante, né? De entender esse contexto, de que maneira que os negócios foram conduzidos e esse caráter informativo, ele é sempre muito importante, porque a gente sempre fala, no processo de due diligence, se quem está, né, fornecendo o target, que está fornecendo as informações, quiser esconder tudo, ele vai conseguir esconder e não sou eu que vou descobrir 100%, gente, não tem mágica para isso, né? Então, existe sim a necessidade de um processo de transparência muito grande, né? Então, as declarações, elas servem para isso também,
E, por outro lado, o seu caráter indenizatório, né? Tudo aquilo que eu não contei, né? Agora, mais uma vez, né? Tomando a importância de que se lá na frente, né? Esse período que a gente teve alguma exposição adicional, não funcionou, gerou alguma contingência, certamente lá na frente esse caráter indenizatório das declarações será importante, né? Então, a gente vê crescendo, né, o nosso olhar, a nossa preocupação com o caráter, seja genérico ou seja específico, né, porque a gente vai ter cláusulas muito específicas, né, e direcionadas para a Covid, para épocas de pandemia, ou seja, aquelas mais genéricas de medidas de proteção, né, contra esta e outras pandemias que a gente vai viver, né, sabe lá Deus agora, né? Por favor. Eu gosto de conversar com o advogado e perguntar o que é força maior para você. Depende, né? A resposta, né? Mas porque qualquer sim, pergunta para advogada depende, a resposta, exato, né? a resposta Essa também, né? Desculpa, por favor. Não, só complementando, assim, algumas cláusulas que a gente não dava muita bola, assim, mas como, por exemplo, quanto à liquidez do comprador, né? Seja as duas contas, a gente falou um pouquinho, assim, a forma de pagamento mudou, sim, né? Seja a concentração no pagamento via earnout, né? A gente quer falar um pouquinho também do impacto quando a gente fala de precificação, né? A gente fala de valuation também, acho que a gente tem alguns impactos relevantes e por esta razão a gente vê a distribuição do valor do dia um pouco mais em earnout, em resultado futuro do que o que a gente conseguiu enxergar agora, então isso é fato, né? Ou uma retenção um pouquinho, né, mais pesada pela falta de clareza, né, dessas contingências ocultas que eventualmente existirem, então a gente vê que sim, do lado do vendedor tem esse impacto no preço, mas por outro lado também a preocupação com a liquidez do comprador, que é aquela cláusula lá de que o comprador também terá liquidez, né? E aí entra o cenário aqui de garantias para os dois lados, também passa a ter uma preocupação um pouco maior que antes, né? A gente via que às vezes era uma cláusula que ou se retirava ou não existia essa preocupação, mas o comprador também pode ser afetado de certa forma, né? O negócio dele, seja dele próprio ou em decorrência da aquisição, pode ser afetado sim em relação, né, por conta da crise. Então, liquidez do comprador também é uma cláusula que a gente, né, percebe uma preocupação um pouco adicional. Seguros de M&A, né, que a gente via ainda muito, né, de forma tímida, a gente percebe uma procura muito maior pelos seguros de M&A, né, seja pela possibilidade de indenização futura, né, e aí chegando nessa coisa da assinatura, fechamento, todo esse processo digital, né. Então, eu diria, tudo mudou, né? Tudo mudou nesse processo. Essas questões de cláusulas que a gente via, até voltando um pouquinho aqui na questão da tecnologia, a gente tem muita regra, muita forma de fazer esse relacionamento que é importado do direito americano, né? A gente sempre tinha muita dificuldade de trazer isso e a gente percebe que agora isso está, né? Não tem mais como a gente segurar e a gente está se obrigando a adaptar muito mais rapidamente esse tipo de cláusula, né? Quando a gente fala lá as tais das cláusulas de vesting, enfim, toda aquela coisa de você como propor participação, né, para minoritários ou para algumas, né, para alguns investidores com características específicas que a gente não encontra nenhum paralelo no direito brasileiro. A gente vê assim as coisas meio que sendo atropeladas. Vai acontecer e se virem advogados para escrever, né? Assim, eu percebo, acho que isso tudo traz um crescimento muito grande, né? Eu acho que uma evolução muito grande para quem também tem que escrever, né? Porque a gente sempre fica com a parte mais ingrata, né? De escrever o que alguém negociou. E falando um pouquinho de novo, voltando aqui um pouquinho para a questão de due diligence, me preocupa muito, assim, algumas lacunas que a gente tem nesse período, sabe? Acho que a gente viu o movimento do governo brasileiro, das autoridades brasileiras, de tentar, de alguma maneira, preservar o caixa das empresas, como, por exemplo, concedendo um prazo de pagamento de tributos um pouco mais alongado. Só que, gente, existem muitas lacunas, né? E a gente sabe que isso vai ter reflexo lá na frente, né? Dando alguns exemplos. A conta vai chegar, né? A conta vai chegar. E nem a Receita Federal, né? Nem os órgãos sabem como lidar com isso. Desde, eu deixei você ficar 3 meses sem pagar tributos, né? Mas tem uma outra legislação que trata, por exemplo, de um parcelamento, que fala que se você ficar 3 meses sem pagar algo, você pode ter uma rescisão de um parcelamento, né?
que assim, as coisas não estão concatenadas, né? Você vê hoje a gente não está tendo problema concreto nenhum, né? Mas eu sou muito, né, enfim, cética com algumas coisas e eu tenho receio daqui a 2, 3 anos, né, como que a Receita Federal vai lembrar disso, como que as partes vão lembrar disso. Então, a gente tem na esfera trabalhista, então, esse vai e vem de medida provisória que não foi transformada em lei enfim, de formalização de trabalho remoto, seja os procedimentos de prevenção e combate ao Covid, né? As regras locais, né? Gente, é uma loucura, a prefeitura fala uma coisa, o Estado fala outra. Então, hoje a gente percebe que existe sim uma forma que a gente acomodou, né? Conviveu com isso, sem entender exatamente como fazer, mas todo mundo foi atrás, buscou e tentou resolver porque não tinha alternativa, né? Mas e lá na frente, né? Seria que isso pode ou não estar gerando uma contingência adicional, né? Isso o tempo dirá, porque infelizmente quando a gente fala de órgãos fiscalizadores no Brasil, é do tipo, bom, ema, né? Então, cada um com o seu problema. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Então, quando a gente vai partir para uma due diligence, a gente busca um olhar muito mais criterioso em relação a isso. Contratos, né? Vamos lá. Quando a gente fala, então, de cumprimento de contratos, né? Que a maioria deles, ok, eu dei uma suspensão de mensalidades, né? Não cobrei durante aquele período, ou eu posterguei. Isso, 90% dos casos não está formalizado, né? E aí lá na frente, como é que eu tenho a quitação desse período? Mudou aquele cara com quem eu negociei, né? Então a gente vê assim, de novo, lacunas que hoje estão sendo administradas, mas que podem ter efeitos futuros relevantes, né? E aí eu sempre faço um gancho aqui com o papel, né, dos executivos que eu não queria estar na pele deles, né? Ainda bem que eu só escrevo o que eles decidem, mas de manter o compliance nesse cenário, né? Assim, seja do lado de, por exemplo, de quem pensa em ir ao mercado para ser vendido, né? De conseguir manter uma organização de tal forma que lá na frente essa conta não chegue, né? Então, de você estar atento à formalização, à organização, a controles internos, auditoria, compliance, enfim, isso tudo só aumenta a responsabilidade de prestar muita atenção nisso, porque de novo, hoje pode parecer inocente, né? Inofensivo, né? Esse efeito, mas lá na frente essa conta pode chegar. Então, dos dois lados, seja para quem está adquirindo, né? Ter uma visão um pouquinho mais criteriosa, tentar entender isso melhor, ou seja, para quem vai ser vendido, tipo, gente, eu preciso, porque senão também eu posso gerar, desvalorizar, né? Porque na dúvida quem vai comprar vai puxar para baixo, né? Então, como não permitir que esse cenário todo puxe para baixo, né? Gere uma desvalorização negativa no negócio, né? E precificação, gente, é a mesma coisa. Como trazer um efeito naquele gap de receita. O Mauro tem um exemplo, né? Eu acho que muito claro de Cinesystem, né? A gente tá aí, o que isso vai representar no valor econômico do negócio, né? Então, ou seja, não tem só a ver com o efeito mercadológico geral, né, de todas as empresas, tem a ver com como eu conduzi o meu negócio nesse período, né, a recorrência das minhas receitas. Isso tudo vai impactar no valuation, né? Então, o time lá né, eu acho que o time do Francisco está muito no nosso lado aqui, bastante focado, preocupado e sabe o quanto que isso tem um efeito adverso também no negócio, né? Enfim, gente, eu acho que os efeitos, eles são... Eu estou correndo um pouquinho aqui, tá, Eduardo? Porque a gente se comprometeu com o horário, né? Eu falei, ó, quem fala por último tem que falar menos, eu já estou conformada com isso. Mas, enfim, acho que de uma maneira muito rápida, assim, passar por aspectos que eu entendo que são e serão relevantes, e eu tenho certeza que nós vamos descobrir muitos outros ao longo, né? Isso, e não acabou, gente, né? A gente fala que como se pandemia fosse algo do passado, né? Não é, né? Ela ainda e vai gerar resultados aí, nós vamos ter história para contar para os nossos netos, né? Acho que é algo que poucos viverão, e isso nos negócios, né? Seja na vida pessoal, seja nos negócios, certamente será impactado. Sem dúvida, um momento histórico, né, para todos. Eu gostei muito quando você falou das garantias que podem surgir em M&A. Eu, como CFO de uma seguradora de garantia, isso muito me interessa. Mas eu tenho certeza que você também já está percebendo isso, né? Sem dúvida. E a gente vai se transformando, né? Os negócios, todo mundo olhando oportunidades. Você citou numa conversa que tivemos em off, né? De
em indústrias e empresas que tinham uma conta de pesquisa e desenvolvimento para fazer, vem agora uma oportunidade para comprar e resolver o problema, né? Uma Eu fintech gosto e muito, acelerar, né? eu gosto muito de falar sobre, quando a gente fala em M&A, falar em M&A como P&D, né? Eu acho que a gente tem, a gente tem por trás disso uma série de benefícios, né? Eu acho que, de novo, o olhar do executivo é muito estratégico nesse aspecto, né? Eu preciso acelerar o desenvolvimento do meu negócio. Tá, como é que eu faço isso? Eu contrato uns 50 analistas de desenvolvimento e a gente compra já uma empresa pronta, né? compro uma empresa que vai me trazer ágil, né? Aí a minha veia tributária aqui, tipo, o olhinho brilha, né? Então, assim, Exato. que vai me trazer um ágil, uma operação que passa a ser dedutível também, que vai me trazer a oportunidade de aplicar lei do bem, lei da informática. Então, existem muitos outros benefícios, além de, assim, de já estar pronto, né? Então, eu sei que, gente, isso não é um cenário lindo e perfeito, né? Acho que só quem adquire uma empresa e passa pelo processo de aculturamento, de integração, sabe o sofrimento que é. Mas eu tenho certeza que o braço, assim, a gente vê hoje, nós, querendo ou não, atuamos muito mais para os nossos clientes tradicionais, né? As indústrias, o varejo, o comércio, que passaram a se tornar adquirentes contumaz de novos negócios, né? E olhando para isso, gente, eu preciso crescer o meu negócio, preciso desenvolver, preciso investir em pesquisa e desenvolvimento. Como? Por meio, né? Então, por isso que eu digo, o volume de operações aumentou, mas com tickets menores, mas muito mais estratégicas, né? E com olhares e preocupações, forma de fazer o contrato de M&A distintos, enfim, acho que é um universo que me encanta, porque o desafio e quando você acha que sabe fazer M&A, você descobre que tem que voltar né? Voltar para algum banco, voltar para algum lugar e voltar a estudar, porque muda todo instante. Vocês são guerreiros, não é para poucos esse segmento de M&A. E aqui eu queria abrir só para um debate final nosso. Temos algumas perguntas. Rafael, que fez pergunta, eu vou tentar encaixar também as perguntas que colocaram no chat. Mas antes, a gente não falou de um tema, né? Que em o M&A feito, né? Ele aconteceu, tudo deu certo, signing, aí começa uma nova fase, que é a gestão de cultura, né? Eu queria escutar um pouquinho de vocês, né? Eu tive uma experiência muito próxima, né, na compra do Bradesco pelo HSBC e vi que gestão de cultura é fundamental para o sucesso. Mas isso é básico, né? Ele é necessário, ele é difícil. Só que agora o contexto, né? Todo mundo em home office e eu brinco que não é um home office, é um home office com filhos, né? A gente tem todo mundo em casa e as atividades estão todas em casa. Pandemia. Como é que está sendo? Eu queria escutar um pouquinho vocês, Francisco, Mauro, por favor, fiquem à vontade. Essa experiência agora, nesse meio de pandemia, se vocês tiveram, de gestão de cultura em M&As. Eduardo, realmente o desafio é muito maior, né? Já é muito difícil você, principalmente quando você é o adquirente, não criar uma sensação de temor pela própria posição de pessoas onde existe algum tipo de repetição de posições nas duas empresas, então alguém vai ter que sair. É difícil mudar estilos. Via de regra, quando as nossas empresas adquirem outras empresas, as nossas empresas são empresas que já passaram por uma mudança cultural de passar a ter um sócio de private equity ali impondo novas regras de governança, novas formas de contabilidade, de auditoria, de revisão trimestral. Então, já é um desafio. Aí, quando a gente compra uma empresa, quando as nossas empresas compram outras empresas, o desafio fica, assim, repete aquela história, porque é muito importante a gente se aproveitar das forças e das riquezas que a gente tem. Posso te contar o caso de novo, da Poupa Pharma com
Investfarma com a drogaria do Marcelo, que era uma rede muito menor, em Itatiba, com 4 lojas. E a quantidade de técnicas, até de display em gôndola, que a gente aprendeu com uma empresa muito menor, foi surpreendente e foi uma integração muito positiva, né? Agora, no período de pandemia, como que isso acontece? Acho que a gente tem que lidar da mesma forma com que a gente lida com a mudança nas relações do dia a dia internamente dentro das organizações. E tratar com o mesmo respeito as pessoas das empresas que são adquiridas, não tentar impor a cultura do adquirente. Eu acho que isso é uma regra fundamental que não muda. O que muda é um pouco de aquela linguagem corporal para você demonstrar que a cultura do outro está sendo aceita, que não vai haver necessariamente uma absorção, e sim uma troca. Houve agora a finalização, vamos dizer, da integração da empresa de transporte de Goiás com uma empresa de transporte eminentemente sulista, né? Uma empresa que era paranaense, que tinha comprado já 2 empresas no sul do Brasil. E ela foi muito tranquila, porque cabe muito à liderança, principalmente ao CEO, ter essa sensibilidade de fazer com que a transição seja suave, porque já tem dificuldades técnicas, né? Sistemas diferentes, CRMs diferentes, RPs diferentes, e ainda ter a questão de cultura e o fato de fazer tudo à distância, o desafio fica muito maior, mas realmente cabe muito a sensibilidade do management, de quem, principalmente quando é aquisição e não fusão, de quem adquire o respeito ao legado que foi, aliás, o que fez essa empresa virar um TAG e se tornar interessante, né? Eu gosto do teu destaque, né? Aproveitar as forças, né? Observar, e aí o desafio de fazer isso remotamente. E eu, recentemente, lendo a respeito, justamente nesses momentos, que a inteligência emocional é algo cada vez mais importante, né? Principalmente para as lideranças, perceber e não colocar essa pressão para fazer acontecer, porque o estrago pode ser maior do que o benefício, é deixar as coisas acontecerem. Num tempo que se fala tanto de inteligência artificial, não pode esquecer realmente a inteligência emocional, né? Sem dúvida, sem dúvida. Essa não dá para robotizar, ainda bem. Não sei, né? Cíntia, Francisco. Acho que não, né? Eu ia dizer que eu acho que do nosso lado, aí falando mais como assessoria jurídica, a gente não vive tão intensamente esse momento, né? A gente acaba, ou não, pós-closing, nós temos uma lista de pós-closing, mas muito mais focado nas obrigações contratuais do que propriamente dito esta integração, né? Mas obviamente que estando próximo ao cliente, a gente percebe, eu digo sempre que acho que quem aumentou muito também a importância dos psicólogos internos aí nessa jornada, né? A gente vê aqui pelas nossas, né? Estão tendo aí muito mais, porque os skills mudaram, né? Eu acho que a maneira como você enxerga o seu time, e aí sim, esse momento se torna ainda mais sensível, porque é inevitável, quem está, porque a gente também vive cenários diferentes, nem todo mundo está em home office, né? A gente tem modelos de negócios distintos, né? Alguns estão parcial, outros estão total, outros estão com muitas poucas pessoas em casa, mas os sistemas estão, na verdade, coexistindo, né? Então, você tem um sistema de que algumas pessoas do mesmo time estão em casa, outros estão no escritório, e é inevitável que, nesse momento, quem não está no presencial sinta uma insegurança ainda maior de que, né,
poxa, de alguma forma, o seu valor possa não ser o mesmo do que quem está presencial, né? Só que ainda é muito novo. Eu tenho certeza que todos estão buscando lidar com essas expectativas, né? Para que o valor do que cada profissional possa trazer a esse processo não tenha a ver se ele está ou não próximo, e sim a maneira como ele conduz isso. E aí depende da habilidade, não só de onde ele está, né? Eu acho que isso a gente percebe que existe cada vez um cuidado maior relacionado a isso, né? Acho que essa é a nossa percepção um pouco mais de bastidor aí, sim, desse processo, né? Ok. Francisco. Eduardo, quando nós inicialmente aderimos, né, ao home office, enfim, aquele momento lá de mais quase pânico, né, inicial, logo em seguida, assim, realmente algumas perguntas, até para internamente como contratar e aculturar uma pessoa para o nosso próprio time, era um desafio que a gente se olhava e assim, como é que vai ser isso? A gente não vai estar lá para orientar, para, enfim, ver como é que está o desenvolvimento. Mas os exercícios de estruturação dos processos de M&A, das transações, né, eles nos obrigam dentro de uma das etapas mais importantes, é a etapa do planejamento da integração das operações, né, de como que isso vai ocorrer, até para existir vamos dizer assim, um processo tranquilo e, de fato, sem nenhum risco de enfim, rupturas, tá? E o que nós aprendemos nessas experiências é que, de fato, essas novas tecnologias que nós temos hoje, elas inclusive facilitam, de certa forma, alguns processos. Obviamente, ainda não é todas as empresas que dominam, não é todos os ambientes que elas estão disseminadas, mas no momento que você consegue e aprende a usar as ferramentas de comunicação, as ferramentas de transferência de informação, até de ferramentas mais multimídias, interativas, o próprio YouTube, plataformas corporativas internas, esse processo de transferência de cultura, vamos dizer, transferência de conhecimentos e aclimatização dos ambientes, ele se dá de uma forma muito natural, porque as pessoas estão acostumadas a interagir com esses ambientes sociais hoje em dia, as redes sociais, as plataformas digitais, enfim. Então, nós temos visto que quando se faz um planejamento extremamente organizado do processo de integração, já se pondo nessa perspectiva desse mundo digital e usando as ferramentas que hoje estão à disposição, é um processo, obviamente, ainda estamos estranho a ele, mas não é um processo traumático, é um processo que tem acontecido de forma muito tranquila, vamos dizer assim, e, de certa forma, até muito eficiente, tá? A gente pode até dizer dessa maneira. Excelente. Porque ela está sendo diferente, né? Não menos eficiente, né, Francisco? A gente nesse momento tem causa um certo pânico, sim, né? Mas não significa que não pode acontecer ou não está acontecendo. Ela só está acontecendo de um modo diferente. Aí as preocupações elas acabam mudando de foco, né? Mas está acontecendo, isso é fato. Muito bom. Gente, vamos tentar fazer rápido aqui. Temos aí uns 3, 4 minutos para responder as perguntas do chat, para não passar nenhuma aqui. Então, a primeira pergunta, Mauro, o Rafael Albuquerque, o resumo da pergunta é o seguinte: o ESG, né? Virou um pouquinho moda esse carimbo na bolsa, né? Na B3, o Economic Social Governance. Como é que você vê isso coloca uma pressão ele até cita o middle market, né? Porque quando você vê ESG, aparentemente são grandes empresas, mas empresas de porte médio, esse carimbo de ser socialmente, ecologicamente sustentável, enfim, que é um carimbo que a B3 tem trazido, e outras bolsas internacionais. Resume para a gente aqui, como é que você vê isso? Acho que a gente nunca ouviu falar tanto no Brasil de ESG quanto agora. Se isso é resultado da pandemia, de uma tomada de consciência, de uma preocupação com a agenda climática, não dá para saber, mas o fato é que realmente existe uma demanda dos investidores, seja liderada por indivíduos que levantam essas bandeiras, seja por gerações mais jovens. A gente vê muito em family offices que estão passando para uma segunda, uma terceira geração,
a preocupação com essa bandeira. E essa é uma bandeira que realmente cria valor. Cada vez é mais claro que a adesão aos critérios de ESG, ela cria valor para as empresas. É uma coisa, estatístico, assim, é impressionante. Obviamente, tem um custo inicial, e nós somos muito atentos à agenda ESG. Nós somos o primeiro signatário do PRI, do Principles for Responsible Investment, da ONU, lá atrás, isso em 2008, 2009, porque a gente sempre vê criação de valor. Governança, né, o G acaba sendo o primeiro pilar a ser atendido, né? Governança é bom, é caro? É caro. O que é governança? É colocar um conselho? Não. É muito mais do que isso, né? É realmente ter uma preocupação com controles, com sistemas, com processos, e não tem como isso não gerar valor. Então, a pressão é grande, mas não é uma pressão simplesmente porque é bonito falar que tem lá uma responsabilidade social, é porque gera valor. A gente é muito atento também às questões de gênero. Nós fizemos no ano passado um estudo, assim, um mapeamento geral da presença feminina nos cargos de gestão, nos cargos mais relevantes de lideranças, e estamos tomando as medidas para que haja uma correção, uma equidade maior. Eu acho que esse é um lado que atende tanto o aspecto S quanto o aspecto G. E no aspecto E de ambiental, por conta até dos investidores que nós temos, que são investidores institucionais, que já demandam, principalmente os organismos multilaterais, eles têm nos seus estatutos uma demanda de cumprimento, de recebimento de relatórios periódicos, e isso nos coloca sempre com foco na análise. Quando a gente faz um investimento, quando a gente faz uma aquisição adicional. Então, respondendo ao querido Rafael, a gente tem sentido essa pressão e, felizmente, nós nos sentimos muito preparados para atender a ela. E a gente espera que essa pressão seja cada vez maior, porque as empresas responsáveis são as empresas que acabam sendo as mais bem-sucedidas. Sem dúvida. É menos generoso e altruísta do que pode até parecer. Eu gosto da frase que é melhor investir em compliance, sai mais barato investir em compliance do que não estar em compliance, com certeza, né? Isso é sustentável, né? Não tem como olhar isso. E ser compliance não é só na forma, é na essência, né? Você não basta ter, como você bem disse, só o casco ali de heads e grandes nomes. Você tem que ter controles e muito mais, né? O recheio tem que existir. O desafio aqui para Cintia e Francisco. Última pergunta. A do Jurandir, acho que a gente passou, que foi investidor estrangeiro, a última da noite aqui. No sul do país, como é que está a Venture Capital? Francisco, você quer falar um pouquinho? Que eu acho que você tem bastante propriedade para falar isso, vindo bem lá do sul, né? O desafio é de 1 minuto. Resuma, Francisco. Maravilha. Não é exatamente o nosso dia a dia. Nós trabalhamos mais com projetos, com empresas e negócios em estágios mais maduros, né? Mas nós acompanhamos sim alguns investidores do nosso relacionamento e nós vemos que realmente está crescendo muito esse ambiente e vem desse aspecto que a gente vinha falando, de digitalização, de vertentes mais voltadas a tecnologias, startups, fintechs, enfim. Então, nós realmente temos visto que o sul do Brasil em especial, e aí tem uma semente foi plantada, eu acho que com muito sucesso, Santa Catarina iniciou um projeto muito forte nessa área de tecnologia, ele foi migrando, o Rio Grande do Sul também já aderiu muito rápido. Eu desconheço especificamente o caso do Paraná, mas acredito que também... Semelhante.
Mesma coisa. de Curitiba tem os seus polos. Realmente a gente está vendo um aquecimento, crescimento, uma maturidade muito grande nesse tipo de... Excelente, excelente. Posso só completar também, tem um lado do Venture Capital, que é o Corporate Venture Capital, que é algo também que a gente procura praticar e ver nas empresas, e tem crescido bastante, né? Tem alguns exemplos internacionais que Intel, Qualcomm, que tem departamentos internos olhando aquisições, né? A gente acha que fazer uma aquisição de uma empresa, de uma startup, maturar essa empresa dentro do ambiente de uma empresa tradicional um pouco maior, e criar ali um espaço de inovação aberta é um movimento muito importante para juntar culturas diferentes dentro de empresas mais tradicionais e conseguir aí ultrapassar um pouco o desafio da transformação digital. Mas igualmente, viu, Mauro, complementando e respondendo, sim, eu entendo que mesmo esse nicho tem crescido muito. O sul do Brasil, acho que ele reúne duas pontas importantes, né, que propiciam esse movimento, que sejam pelas grandes indústrias e sejam aí, complementando, Francisco, essa questão de existência desses parques tecnológicos, acho que nos 3 estados. Então, a gente percebe, sim, estamos trabalhando em várias operações onde a gente percebe justamente essa tendência, né, de alguns núcleos, de algumas partes, buscando esse investimento para acelerar, né, aqueles processos mais verticalizados, né? Eu acho que isso sim é uma tendência, está acontecendo e de fato, né? A gente tem trabalhado em algumas operações nesse sentido. E o sul do Brasil tem tudo para avançar nisso. Excelente. Quando a conversa é boa, o tempo voa. Então, Cíntia, Francisco, Mauro, muito obrigado. Maurício, eu passo para você para o encerramento, por favor. Obrigado, Eduardo. O assunto é apaixonante, certamente a gente poderia ficar aqui conversando por muito mais tempo e ainda assim faltaria tempo. Então, reforço o agradecimento a vocês 3, Francisco, Cíntia, Mauro, e você também, Eduardo, e em seu nome a todo o Comitê de Finanças. Quero fazer aqui também o meu agradecimento para os nossos patrocinadores, o Gaia Silva Gaed, a PwC, Martinelli também. Dar os parabéns, evidentemente, pelo evento e deixar aqui o convite reforçado para que participem no dia 21 de setembro, segunda-feira, 18h30, finalíssima do Prêmio Equilibrista. Será um grande evento, uma aula de finanças, com certeza, ainda mais num ano como este de 2020. Muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau.